Olá, meu nome é Diego, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda. Olá, meu nome é Letícia, eu sou estudante de Design. E nós somos o Comunica Tagarela. Hoje a gente vai falar sobre fake news e formação da opinião pública. Mas e você? O que você pensa sobre o tema? A partir das últimas eleições, que foram bastante polêmicas, né? A gente teve uma grande crescente no assunto fake news. Muitos dizem que teve candidato que utilizou do recurso para se eleger, muitos dizem que não, tem muito esse debate, né? Tanto que o site www.thebrief.com.br fez uma matéria chamada Fake News, manipulação da opinião pública fica cada vez mais sofisticada. E ele usa como exemplo as eleições dos Estados Unidos, né? Que o Trump se elegeu muito por causa de notícias que diz o site que são falsas, difamando a candidata da oposição, a Hillary Clinton, né? E ele apresenta alguns argumentos dizendo que hoje em dia eles utilizam até robôs para ficar disseminando essas informações, né? E disse que um robô consegue disseminar até 1000 notícias a mais que um humano normal, né? Que é muita coisa. Sim, as fake news, elas sempre estiveram presentes, né? A gente sabe que desde sempre as fake news existem, mas elas têm tomado uma repercussão muito grande, muito também com o que a mídia tem alcançado, né? Todo mundo hoje tem a sensação de que pode dar a sua opinião, né? Porque através, principalmente das redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, ocorre essa disseminação de que cada um coloca ali a sua opinião, então as notícias se espalham com uma rapidez muito maior, né? E é aí que as fake news estouraram, e com certeza campanhas políticas, no geral, né? Nessa era digital, a política tem sido a maior geradora de fake news, sem sombra de dúvidas, né? Ela também é a maior interessada, né? Porque claro. No momento que tu difama o teu concorrente, tu acaba ganhando uma vantagem sobre ele, né? E aí muito tem se perguntado, inclusive, sobre a veracidade das informações e quais meios que trazem as informações corretas, né? E falando sobre a opinião pública tem se baseado de uma forma muito grande em qualquer informação que é vista, né? Hoje não existe mais assim, eu vi no Jornal Nacional, as pessoas, a não ser as pessoas de um pouco mais de idade, mas a gente está falando aqui da nossa geração de 20 anos, em torno de 20 anos, que é uma geração que praticamente acessa o conteúdo online, né? E a nossa geração tem criado uma opinião pública muito grande por viver em redes sociais, né? E o que bastante se discute também é o compartilhamento dessas notícias sem verificar, geralmente, se é de um site confiável ou de não. Esse assunto, na verdade, é de muito tempo atrás, né? Com certeza. Tanto que o Pirula fez um vídeo mostrando como, é um youtuber, né? Ele fez um vídeo mostrando como se pesquisa se uma notícia é verdadeira ou falsa, né? E se não me engano, esse vídeo já foi lançado já no YouTube há pelo menos uns 2 anos, né? Então não é um problema tão recente, né? E quando a gente fala de fake news, a gente está falando aqui sobre notícias, mas isso tem nascido também um pouco com os influenciadores, em que eles estão se vendendo das marcas para fazer uma propaganda, que não deixa de ser uma fake news, né? Sim. Porque as pessoas têm duvidado até que ponto é real aquela vida real dele utilizando aquele produto, né? Então a fake news na vida online tem se espalhado por tudo, né? Não é mais só a política que recebe fake news também. É desde um micro-influenciador falando sobre produtos, né? E aí que ele influencia a opinião pública, é claro, porque a opinião pública busca cada vez mais o que é real, o que está sendo mais próximo da sua realidade. Então, no momento em que quem ele acredita passa uma fake news, isso influencia diretamente na opinião do consumidor, né? Isso é um assunto muito sério, né? Porque como a maioria das pessoas, ou para não dizer praticamente todo mundo, tem suas fontes de informações geralmente em veículos tradicionais, como televisão ou pela internet, com o tempo a gente
pode não saber mais direito o que é verdade, o que não é verdade, e fica cada vez mais difícil de pesquisar se isso realmente é verdade ou não, né? Porque se tu vai pesquisar sobre um tema, você pode encontrar várias pessoas falando bem e várias pessoas falando mal, e geralmente com argumentos bem convincentes, né? Então se torna cada vez mais difícil de saber o que é verdade. Com certeza. E isso existe, na verdade, desde sempre, né? Inclusive, numa disciplina, esses dias a gente estava comentando da faculdade sobre que lá nos primórdios da comunicação, né, onde ainda não existiam os meios de comunicação em si, que a comunicação se dava por alguém influente que passava as pessoas tinham um determinado interesse, tipo, vai lá e fala que que o meu é bom, entende? Que a minha campanha é a melhor, ou enfim, então a influência da opinião pública, ela sempre foi mediada por alguém influente tentando passar uma informação, né? E a fake news, ela vem desde então, né? Porque na comunicação sempre houve, todo mundo quer comunicar, todo mundo quer botar o seu lado da história, né? Claro. Mas é difícil nos dias de hoje diferenciar o que é uma fake news e o que não é, né? Com certeza. Existiam determinadas pessoas na comunidade que influenciavam as opiniões. Né? Cada comunidade tinha a sua, poderiam citar padre, médico e vários outros, né? Por quê? Porque antigamente se dava muito valor ao que se chama de valores tradicionais hoje em dia, né? Seriam religião, família, essas coisas tinham, nem digo tanto mais valor, mas eu digo era mais enraizado na cultura das pessoas, mas não deixa de ser mais valor também, né? Porque as pessoas davam mais valor para esse tipo de coisa, querendo ou não. E com os meios de comunicação se evolucionando e a internet aparecendo, todos os assuntos passaram a ser relevantes, né? E todas as pessoas passaram a se interessar por muitos assuntos diferentes. E hoje em dia, cada assunto diferente pode ter um influenciador na internet, né? Alguém que tenha uma opinião respeitada, alguma coisa assim. E isso fez com que esses outros pilares, que seriam a religião, essas coisas, enfraquecessem. Essas pessoas, hoje em dia, não têm mais tanta relevância e elas deram o seu lugar a outras pessoas, né? Inclusive, hoje o YouTube, se tu for olhar, tá recheado de canais de fofocas que vão passar notícias sobre os influenciadores ou sobre blogueiros, enfim, atores, né, os artistas famosos, e muitas vezes essas notícias são apenas achismos, né, e influenciam diretamente na opinião pública de forma que as pessoas vão lá xingar esses artistas pelo que elas viram e pela opinião que elas fizeram por uma simples leitura de uma notícia que às vezes pode nem ser verdadeira, né. Então, a opinião pública está diretamente ligada às notícias. E se as notícias possuem fake news, a opinião pública acaba sendo muito influenciada pelas fake news. E como a gente comentou no início, as eleições, né, do último ano, agora 2018, foram a maior prova disso, porque o meu Facebook, por exemplo, eu só via mais notícias de ambos os partidos e às vezes depois tu vinha descobrir que aquilo era um fake news, né? Uhum. Eu gostei muito quando tu falou que as fake news elas estavam presentes nos influenciadores também, né? Antigamente a gente pode ver até nas redes sociais, os Facebooks de empresas e coisa. Há um tempo atrás os posts e a publicidade era feita toda produzida, assim, tinha que ter uma foto perfeita, essas coisas. Como tu vê isso hoje em dia, as marcas, por mais sofisticadas que elas sejam, tentarem passar uma ideia mais humana de si, assim, com umas histórias, com mais vida, assim, mais sincera. Isso é tanto para as empresas quanto para as pessoas, porque quem está do outro lado quer ver a realidade, quer se identificar. Então eu trabalho com empresas que fazem storytelling e as pessoas querem ver o storytelling, que é a história real da pessoa, a história real da marca. Então, por exemplo, elas sabem que uma foto muito montada no feed do Instagram, tanto de uma pessoa quanto de uma marca, é uma fake news, porque ou aquele hambúrguer do McDonald's perfeitinho que
daqui a pouco até de plástico na hora de tirar uma foto é uma fake news. Elas preferem que seja uma foto ali do hamburgão real sendo comido e essa proliferação de notícias, né? Então, sim, a opinião pública também tem exigido das pessoas um posicionamento mais real e menos fake news. Essa disseminação das mentiras, ela justamente tem um efeito reverso nas pessoas, né? Que é as pessoas param de procurar o que é tudo perfeito para procurar algo que se identifique com elas, né? Porque ninguém é perfeito, né? Claro, inclusive eu tive num evento do Share, o Share Talks Poa, agora fazem uns 2 meses ali em Porto Alegre, e teve uma palestra que foi inclusive sobre fake news, né? Para as empresas, sobre como se posicionar, sobre como entender as fake news, sobre como a tua empresa vai se posicionar quando estiver acontecendo uma super fake news, de como trazer a neutralidade para dentro de uma empresa, porque as fake news afetam de uma forma total não só a pessoa consumidor, mas afeta a mídia, afeta a empresa, afetam todos, né? Então, eu acho que a fake news é uma coisa que teria discussão, que pano pra manga pra horas, né? Mas acho que a gente já conseguiu elencar aqui bastante pontos, né, do que a gente considera sobre as fake news e a opinião de informação pública. E a gente quer saber o que tu acha também. A gente quer entender um pouquinho melhor sobre o que as pessoas enxergam sobre as fake news. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha. Isso, tá. Os links vão estar aqui na descrição e o Comunica Tagarela de hoje fica por aqui. Até mais.